A história do automobilismo brasileiro é feita de ciclos de glória, de silêncios profundos e de esperas que parecem intermináveis. Desde que os motores deixaram de ecoar com o representante brasileiro no grid de forma permanente, o país que consagrou nomes como Senna, Piquet e Fittipaldi passou a observar as corridas com uma ponta de melancolia. No entanto, o cenário atual da Fórmula 1 está sendo sacudido por um fenômeno que não víamos há décadas. Gabriel Bortoleto não é apenas um nome em uma lista de jovens promissores. Ele se tornou o centro de uma disputa geopolítica e técnica entre algumas das maiores potências do esporte. O que estamos presenciando nos bastidores é um leilão de talento, onde o lance inicial não é o dinheiro, mas sim a promessa de um futuro domínio nas pistas. Para entender por que Bortoleto está sendo tão cobiçado, é preciso olhar para a forma como ele desconstruiu a lógica das categorias de base. Geralmente, um piloto leva anos para se adaptar à transição da Fórmula 3 para a Fórmula 2, mas Gabriel ignorou essa curva de aprendizado. Sua conquista do título da Fórmula 3 logo em seu primeiro ano foi um sinal de alerta para todas as equipes de elite. Ele demonstrou uma maturidade que é raríssima em jovens de 20 anos. Enquanto seus adversários frequentemente se perdem em excessos de agressividade, Gabriel pilota com uma frieza matemática. Ele sabe exatamente quando atacar e, mais importante, quando poupar seu equipamento para o momento decisivo da prova. Essa inteligência de corrida é o que separa os pilotos rápidos dos futuros campeões mundiais. A McLaren, sob a visão estratégica de Zac Brown, foi a primeira a garantir os direitos sobre o brasileiro. Ao integrá-lo ao seu programa de desenvolvimento, a equipe de Woking acreditava ter assegurado uma peça de reposição para o futuro. No entanto, o desempenho de Gabriel na Fórmula 2 em 2024 acelerou o relógio de forma imprevista. A vitória épica em Monza, onde ele saiu da última posição do grid para o degrau mais alto do pódio, foi o catalisador que transformou o interesse silencioso em uma cobiça pública. Naquele domingo, o paddock da Fórmula 1 entendeu que Bortoleto estava pronto. O problema é que a própria McLaren vive um momento de estabilidade inédita com Lando Norris e Oscar Piastri, ambos jovens e com contratos sólidos. Essa barreira interna criou a oportunidade perfeita para que rivais começassem a sondar o ambiente. O nome mais forte nessa disputa é a Audi, que está em processo de assumir a estrutura da Sauber. A gigante alemã não entra em nenhuma categoria para ser apenas coadjuvante. Eles estão investindo bilhões de euros para criar uma unidade de potência competitiva e uma estrutura técnica de ponta. Mattia Binotto, ao assumir o comando do projeto, sabe que a escolha dos pilotos para 2025 e 2026 é fundamental. Eles já possuem a experiência de Nico Hülkenberg, mas precisam de um jovem que possa crescer junto com a marca. Bortoleto representa o investimento ideal. Ele traz frescor, uma técnica de pilotagem moderna e um carisma que atrai patrocinadores globais. As conversas entre Binotto e o staff de Gabriel deixaram de ser especulação para se tornarem um dos assuntos principais das transmissões internacionais. Além da Audi, o radar da Red Bull também detectou a frequência do brasileiro. A equipe austríaca sempre foi conhecida por seu programa de jovens talentos implacável, mas nos últimos anos eles têm enfrentado dificuldades para encontrar dentro de sua própria academia alguém com o impacto imediato de um Max Verstappen. Ver um talento como Bortoleto vinculado à McLaren é algo que incomoda os estrategistas de Milton Keynes. Helmut Marko, conhecido por sua franqueza, nunca escondeu que observa todos os pilotos que demonstram uma capacidade de adaptação rápida. Se houver uma brecha contratual que permita a saída de Gabriel do ecossistema da McLaren, a Red Bull é uma das poucas equipes que teria a audácia de fazer uma oferta agressiva para roubar a joia da concorrência. No meio desse turbilhão está Fernando Alonso. O veterano espanhol não é apenas o mentor de Gabriel, mas através de sua empresa de gestão, ele atua como o escudo e a espada do brasileiro. Alonso conhece cada armadilha política do paddock. Ele sabe que, para um piloto estreante, o ambiente onde ele desembarca pode definir o sucesso ou o fracasso de sua carreira. Por isso, a gestão de Bortoleto não tem pressa em aceitar qualquer oferta. Eles buscam garantias de que o brasileiro terá um carro capaz de mostrar seu valor e uma equipe que o proteja durante o processo de aprendizado natural da categoria rainha. A influência de Alonso é um trunfo que poucos jovens possuem, pois ele consegue abrir portas que normalmente estariam fechadas para um novato sem grandes aportes financeiros pessoais. O que torna Gabriel tão especial aos olhos dos engenheiros é sua capacidade de comunicação técnica. Em um esporte onde os dados dominam tudo, o piloto que consegue traduzir o que sente no carro para os mecânicos de forma precisa vale ouro. Relatos de dentro dos simuladores indicam que Bortoleto possui uma sensibilidade acima da média. Ele entende o comportamento dos pneus, a aerodinâmica e a gestão eletrônica do motor de uma forma que permite ajustes finos rápidos. Isso reduz o tempo de desenvolvimento durante um final de semana de corrida, algo essencial em um calendário tão apertado e com poucos testes privados. Ele é, em essência, o piloto completo para a era digital da Fórmula 1. A questão comercial também não pode ser ignorada. O Brasil continua sendo um dos maiores mercados consumidores de Fórmula 1 no mundo. A ausência de um piloto local afeta os índices de audiência e o interesse de grandes marcas nacionais em patrocinar a categoria. A entrada de Bortoleto seria o gatilho para uma nova onda de investimentos brasileiros no esporte. A Liberty Media, detentora dos direitos da F1, tem total consciência disso. Eles querem um brasileiro competitivo no grid tanto quanto os fãs.
Essa pressão comercial invisível ajuda a pavimentar o caminho de Gabriel, transformando sua contratação em um negócio extremamente lucrativo para qualquer equipe, tanto do ponto de vista esportivo quanto financeiro. No entanto, o caminho para o anúncio oficial ainda passa por uma complexa teia de contratos. A McLaren não quer perder o controle sobre um piloto que pode se tornar um rival direto no futuro. Eles prefeririam um contrato de empréstimo, onde Gabriel ganharia experiência em uma equipe menor para depois retornar a Woking. Por outro lado, a Audi não tem interesse em treinar um piloto para uma concorrente. Esse impasse é o que tem atrasado a definição do grid para 2025. As negociações envolvem valores de multa rescisória, cláusulas de desempenho e garantias de fornecimento de peças. É um jogo de xadrez onde cada movimento é calculado para não deixar ninguém em desvantagem estratégica. Enquanto as negociações fervem nos escritórios, Gabriel continua fazendo o que sabe de melhor: entregar resultados na pista. Sua postura calma diante das câmeras e sua resiliência nas corridas mais difíceis mostram que ele não está abalado pelo barulho externo. Ele mantém a rotina de treinos físicos intensos e horas de estudo de telemetria. Essa ética de trabalho é o que garante aos chefes de equipe que o sucesso de Gabriel não é um lampejo momentâneo, mas sim o resultado de um processo sólido e sustentável. Ele sabe que a oportunidade está batendo à porta e está preparado para cruzá-la com a mesma confiança com que ataca uma zebra em Interlagos. A cobiça sobre Bortoleto é um reconhecimento de que o talento puro ainda tem valor em um esporte cada vez mais dominado pela tecnologia. Ver equipes de diferentes filosofias técnicas e políticas lutando pelo mesmo piloto é uma prova de que ele é o nome certo no momento certo. A Fórmula 1 está prestes a passar por uma mudança radical de regulamento em 2026, e ter um piloto com a capacidade analítica de Gabriel pode ser a diferença entre liderar a nova era ou ficar para trás. Ele não é apenas a esperança de um país, mas a aposta de uma indústria que precisa de novos heróis para manter sua relevância global. O desfecho desta história parece estar próximo. O paddock já aceitou que a questão não é se Gabriel Bortoleto estará na Fórmula 1, mas sim qual será o tamanho do impacto que ele causará em sua chegada. Para o público brasileiro, a expectativa é de que o hino nacional volte a tocar nos pódios ao redor do mundo. Para as equipes que o disputam, a expectativa é de ter garantido o próximo grande nome da década. Entre contratos, rumores e negociações de última hora, uma coisa permanece clara: a luz que emana do talento de Gabriel é forte demais para ser ignorada pela